Álvaro descobre que o verdadeiro assassino de Olga é Lino, ao ver que ele penhorou os brincos de Olga. Álvaro tenta pegar os brincos de volta, mas o dono da loja se nega a devolvê-los. Álvaro então revela que os brincos é uma prova do assassinato de sua ex-mulher e de sua filha. O dono do penhor diz que não tem nada a ver com isso e o manda embora. Caso contrário, irá chamar a polícia. Assim que Álvaro sai da loja, o rapaz liga para Lino e o questiona, dizendo que a joia é roubada. Lino mente e inventa que os brincos são de sua falecida esposa e pergunta de onde ele tirou essa história. Lino descobre pelo dono da loja que Álvaro o descobriu. Álvaro se comunica com o detetive e confessa que já sabe a verdade sobre o assassino de Olga. O comandante questiona a afirmação de Álvaro, que prefere falar com um policial pessoalmente. Bárbara se apaixona mais uma vez pelas artimanhas e manipulações de Lino, fazendo-a acreditar que tem uma surpresa e fazendo-a desligar o celular antes de sair do hospital. Lino liga para Álvaro do celular de Bárbara para lhe explicar as coisas. Álvaro diz que não tem nada para falar com o abusador e se ele tiver que falar alguma coisa, que fale para a polícia. Lino pede para se encontrar com Álvaro e acaba ameaçando machucar Bárbara. Álvaro se desespera. Álvaro liga para Gema para saber onde está sua mãe e descobre que Lino está com ela. Álvaro chega ao local de encontro com Lino. O arquiteto ouve gritos e descobre que Lino amordaçou Graziella. Graziella tenta avisar a Álvaro sobre Lino, mas o bandido chega e o golpeia com uma barra de ferro. Enquanto isso, Bárbara desfruta de um spa que Lino pagou para ela. Daphne tenta aconselhar Josefina a terminar com Silvestre. Álvaro recobra a consciência e pergunta sobre Bárbara para Lino. Lino confessa que usou Bárbara como isca para atraí-lo, mas que ela está bem. Lino confessa a Álvaro em detalhes como ele assassinou Olga e como ela descobriu. Silvestre tenta se aproveitar de Daphne, mas ela se defende. Álvaro exige que Lino se afaste da mãe, mas o bandido recusa e o ameaça com sua arma. Álvaro pede a Lino que deixe sua família em paz. Lino garante a Álvaro que está falando sério sobre seu casamento com Bárbara, mesmo que não a ame de verdade. Lino explica que está cansado e não tem mais energia para ficar caçando mulheres. Álvaro perde a cabeça e acaba xingando Lino. Lino afirma que tudo vai acabar assim que caçar a última ratinha, a mais difícil e a que vem o procurando há muito tempo. Álvaro se dá conta de que ele se refere a Ariadna e implora que ele não toque nela. Silvestre agarra Daphne e tenta violentá-la. Enquanto isso, Gael chega no local e procura pela casa de Josefina. Josefina defende Daphne e expulsa Silvestre de casa. Bárbara termina sua sessão de spa e procura por Lino, mas é informada pela recepcionista que o rapaz saiu faz tempo. Lino aparece e se justifica para Bárbara. Josefina e Daphne conversam sobre tudo o que aconteceu. Gael procura Daphne e diz a ela que não foi ele quem causou o acidente de Nestor. Gael pede a Daphne para conversar com João José e exigir que ele conte a verdade. Daphne desconfia e se nega. Gael conta a Daphne que João José se envolveu em um acidente e que Gema e seus colegas também estavam envolvidos. Gael explica que Gema teve um parto prematuro e que ainda está internada. Daphne aceita ir ao hospital no dia seguinte para conversar com João José. Gael se despede dizendo que vai para um hotel, mas Josefina o convida para ficar
e conta sobre o que aconteceu entre Silvestre e Daphne, dizendo que elas vão se sentir mais seguras se ele ficar. Gael aceita ficar e vai dormir no sofá da sala. Ariadna visita Tadeu na instituição e o menino a questiona quanto tempo falta para Álvaro tirá-lo dali. Gael e Daphne vão visitar João José. Daphne entra sozinha no quarto e questiona o publicitário sobre suas mentiras. João decide contar a verdade e assume a culpa sobre o acidente que ceifou a vida de Nestor. João José conta que entrou em pânico e não prestou socorro por medo de ser preso. João José pede desculpas para Daphne, que não aceita, e diz que ele vai ter que pagar na justiça pela morte que causou nesse acidente envolvendo Gema e seus colegas. Eduardo conta para Esteves que está usando Tadeu para manipular a Ariadna. Eduardo confessa que quando os dólares de sua conta acabarem, irá pegar a sua família e começar tudo do zero em outro lugar. Linda conversa com sua secretária e conta que vai viajar para o México para confrontar Eduardo por tê-la enganado e por tê-la roubado. Ariadna expõe para Cassandra a sua preocupação com Álvaro, que não responde às suas mensagens e nem atende às ligações. Ariadna insiste e manda outra mensagem. No mesmo instante, ela recebe uma resposta de Álvaro, pedindo para encontrá-la e dizendo que não vê a hora de beijá-la e que está morrendo de saudades. Ariadna estranha e comenta com Cassandra que não está entendendo nada, pois parece que Álvaro esqueceu de tudo que já tinham conversado. Lino coloca um pacote no porta-malas do carro, que parece ser um corpo. Lino se despede do pacote chamando pelo nome de Álvaro.